Oi, meu nome é Henrique Carvalho Guedes e vou apresentar o trabalho Simulação e Avaliação do Empacotamento de Partículas Constituintes do HPC através de métodos numéricos computacionais. O concreto é um dos materiais mais utilizados no mundo, principalmente na construção civil, mas a sua produção tem um grande impacto negativo no meio ambiente, desde a extração dos seus agregados constituintes até a grande liberação de gás carbônico e o consumo elevado de água durante seus processos. A elaboração de estudos e pesquisas sobre esse material possibilita que ele possa ser aprimorado mecanicamente, quanto em termos ambientais, reduzindo o impacto na natureza. Para isso, o HPC utiliza só as partículas miúdas, que preenchem seus interstícios, aumentando a sua resistência mecânica e reduzindo o consumo de água da mistura. Esse estudo tem esse objetivo de avaliar a simulação dos componentes do HPC através de métodos computacionais, principalmente o método dos elementos discretos, para prever o comportamento das partículas e a característica da mistura, bem como avaliar o próprio potencial do método. O objetivo, como comentado, é simular e analisar o empacotamento dessas partículas, como elas se comportam no estado pastoso, através de programas computacionais, e definir a característica da mistura ao final do assentamento desses componentes. Especificamente, avaliar como as partículas se comportam durante o empacotamento e os espaços que ocupam, a configuração final obtida para prever a influência no concreto, a aplicabilidade do método e seus potenciais, e avaliar, no meio dessas proporções definidas, traços que possam minimizar a quantidade de vazios na mistura. Para a escolha dos materiais e dos métodos, observou-se os principais componentes do HPC, então selecionou a areia fina, o pó de quartzo, cimento e a silicativa. Essas são as quantidades típicas fornecidas e a quantidade delas normalizadas para uma parte de cimento. E observando o resultado granulométrico do trabalho de lima, e a gente consegue separar o tamanho e a densidade dos grãos que foram utilizados para essa simulação. A gente buscou, então, avaliar diferentes combinações. O método inicial consistia em gerar o modelo do recipiente, definir a superfície geradora, adicionar a geração de partículas no input, rodar a simulação, extrair o relatório que contém os deslocamentos de cada grão e em Python analisar, vendo onde seria a posição final dessas partículas e poder calcular as características da mistura. Aqui é um exemplo de como as partículas eram geradas e se depositavam ao fundo do recipiente, mas esse método inicial tinha alguns problemas. O primeiro é que o software calcula a cada instante ΔT a sua posição, a velocidade, a aceleração e as forças atuantes em cada partícula. Então, para que a simulação fosse condizente com a realidade, é necessário que o ΔT seja muito pequeno para que não haja um acúmulo de erros numéricos, explodindo, entre aspas, o sistema, já que em um momento n as partículas poderiam ter uma velocidade que no momento n mais 1 faria com que elas ficassem sobrepostas umas às outras, gerando forças reativas muito grandes e com isso aumentando excessivamente a velocidade delas. Outro problema é que as partículas são posicionadas abaixo da superfície geradora, tentando achar espaços vazios para que elas sejam colocadas. Se não houver espaço vazio, a partícula é ignorada e parte para a geração da próxima partícula. Se o fluxo de massa não for adequado, acontece que as partículas menores entopem a superfície geradora e isso impede com que as partículas maiores sejam geradas, o que causa um desequilíbrio na proporção que piora conforme o tamanho dos grãos é muito discrepante. Para contornar isso, a gente poderia diminuir o fluxo de massa, mas isso demandaria aumentar muito o tempo da simulação. Com isso, buscando otimizar o processo, o método final consiste em, antes, gerar as partículas pré-posicionadas por um código em Python e introduzir isso no input que o Abacus lê para rodar a simulação e, novamente, extrair o relatório contendo o deslocamento e calcular as características finais da mistura conforme desejado. Porém, há algumas limitações computacionais. O software não escala linearmente com o número de partículas, ON, mas sim numa taxa n log n até n quadrado, sendo n o número de partículas. Então, para isso, a gente buscou manter um número abaixo de 10.000. Porém, a grande discrepância do tamanho das partículas faz com que um grão de areia equivale a 836 grãos de cimento e 294 mil grãos de silicativa em massa, que gera uma limitação na geração das próprias partículas. Então, com isso, decidiu que a silicativa não seria gerada na simulação, mas sim após a simulação para ver o seu impacto na mistura. Aqui estão as imagens do método final, então no momento inicial as partículas já estão todas geradas, e então a simulação ocorre apenas com elas se assentando, percorrendo uma distância bem menor e melhorando o tempo da simulação. Aqui são os resultados obtidos após o cálculo da densidade e a porcentagem de volumes vazios de uma sub-região selecionada da mistura. Então a gente vê que a relação entre o volume vazio e a densidade é inversamente proporcional, como esperado. E aqui é a densidade e o volume para com 5% de silicativa. Então a gente percebe que há um aumento na densidade em decorrência do preenchimento desse volume vazio pela partícula de silicativa, que é bem menor. E também a gente percebe que os resultados obtidos para as densidades dos concretos, eles coincidem com situações reais, que de acordo com a norma brasileira, os concretos estruturais têm uma densidade que varia de 2 a 2,8 gramas por centímetro cúbico. É possível perceber também que a concentração de areia tem um impacto bem grande nas características finais. Quanto mais areia, maior a tendência da densidade a aumentar também. Mas ela não é o único fator, sendo possível encontrar máximos e mínimos locais, dependendo do arranjo das partículas, graças à diversidade do tamanho dos grãos. Aqui é uma comparação entre a densidade de um dos traços com 0% de silicativa e 5%. A gente percebe que tem esse aumento da densidade. E a gente conclui então que o método utilizado tem um grande potencial para avaliar o empacotamento das partículas da mistura, permitindo prever as características dos materiais, como a densidade e a quantidade de interstícios, que se relaciona com a resistência mecânica do material e a absorção de água. Mas, como comentado, é preciso implementá-lo com outros métodos para melhorar a sua eficiência e a sua confiabilidade, como no caso, a predisposição aleatória e controlada das partículas. Assim, com futuras pesquisas, é possível potencializar o uso do software para esse tópico, cujos benefícios podem ser diversos, desde a previsão das características até o comportamento dos grãos e estabelecer traços otimizados para diferentes situações.